Nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Damos início aos trabalhos da presente sessão ordinária de 13 de julho de 2015. Convido o senhor secretário a proceder à chamada. Aparecida Marlene Hernandes de Abreu. Presente. Dalvino de Jesus Santos. Presente. Daniel Vieira. Presente. Geraldo de Souza Pereira. Presente. João Batista da Silva. Presente. José Paulo Gonçalves da Cruz. Presente. Luiz Antônio Gardenal. Presente. Rogério Mendes do Carmo. Presente. Tiago Aparecido Faulim. Presente. Constatado o quórum suficiente sobre a proteção de Deus e em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão. Primeiramente, solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Rogério Mendes do Carmo. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Projeto de Lei número 19 de 2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa de 2015 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada na Casa, dia 7/7/2015. Requerimento número 26 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão, votos de pesar dirigido à família do senhor José Aparecido de Oliveira. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiado à família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requerimento número 27 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão, votos de pesar dirigidos à família da senhora Geni Deolinda Basso Ranger. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiado à família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requerimento número 28 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão, votos de pesar dirigidos à família da senhora Eunice Coan Faulim. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requerimento número 29 de 2015. Requeiro, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Benedito Tadeu Fávero, para que informe esta Igreja a Casa de Leis, inclusive encaminhando cópia do empenho e nota fiscal de todos os gastos realizados na festa de aniversário do município. Autoria, vereadora Aparecida Marlene Hernandes de Abreu, PPS. Requerimento número 30 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Benedito Tadeu Fávero, para que informe essa Igreja Casa de Leis se foi tirado do fornecimento dos tickets vale de refeição dos motoristas plantonistas noturnos e finais de semana. Se positivo, informe a nova forma adotada para resolver a respectiva questão. Autoria, vereadores Rogério Mendes do Carmo, PTB, Dalvino de Jesus Santos, PTB, e João Batista da Silva, PSDB. Requerimento número 31 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao à excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Jumirim, para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecer a estes pares e à população num todo.
as seguintes informações relativas ao assunto suposto funcionário desta Casa, o senhor Fernando Biscaro de Souza. Autoria: vereadores João Batista da Silva, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, Dalvino de Jesus Santo, PTB. Solicite ao senhor secretário. Tem mais um ainda? Ato da mesa, número 1 de 2015. Dispõe sobre a atualização dos valores do prêmio assiduidade e das outras providências. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jumirim, 1/7 de 2015. Ato da mesa, número 2 de 2015. Dispõe sobre a necessidade de contratação de profissional técnico de engenharia para a avaliação de avarias na estrutura do prédio plenário da Câmara Municipal de Jumirim e da outras providências. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jumirim, dia 8/7 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício GP número 119 de 2015, referente ao ofício CMJ número 070 de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente, venho à presença de Vossa Excelência em resposta ao ofício em epígrafe desta Casa de Leis, que pede explicação quanto ao fato de uma funcionária ocupante de cargo de confiança de coordenador deixar de trabalhar 2 dias na semana para realizar curso fora desta cidade. Embora não tenha sido citado o nome de qualquer funcionário, suspeita-se que provavelmente se trata da funcionária Bianca Marcus, que ocupa atualmente cargo de comissão de coordenadora de departamento. Informo que, quando a referida funcionária foi aprovada no seu curso de mestrado na Unicamp, Campinas, se dirigiu a esta administração, na presença de secretário, para expor a questão e informar que necessitaria de se exonerar logo que começaram as suas aulas. Portanto, conta da aprovação no curso. Ocorre que, por um período deste primeiro semestre de 2015, a funcionária em que informou que teria aulas alternadas, que se daria apenas 1 ou 2 dias na semana, pedindo autorização para se ausentar no trabalho naquelas datas. Assim como a funcionária em questão é importante e experiente no quadro da administração, especialmente no que tange o setor do SAI, sendo a única que possui conhecimento amplo na área da questão, também por ser engenheira ambiental. Seria primordial que continuasse ainda no quadro de funcionários para não prejudicar o bom andamento dos serviços devido ao seu conhecimento e também para outra pessoa pudesse ser treinada para ocupar o seu lugar futuramente. Assim, esta administração autorizou que a funcionária em questão se ausentasse 1 ou 2 dias na semana, dependendo da grade curricular, sendo que foram 6 aulas no mês de abril, 4 aulas no mês de maio e apenas 2 no mês de junho, que foram os 2 dias em que efetivamente necessitou de ausentar em horário de trabalho. Informo ainda que no segundo semestre desse ano, essa situação será revista para esta administração. Apenas a título de fundamentação, cabe consignar que a legislação municipal não estipula carga horária aos funcionários ocupantes de cargo em comissão. Deve-se ressaltar, para se extrair a definição exata quanto aos cargos em comissão, diante da omissão da legislação municipal, deve-se utilizar o disposto na legislação federal, Lei 8.112/90, que serve como parâmetro para análise da especificidade dos cargos em comissão. Assim,
dispõe o Estatuto Federal em seu artigo 19. O artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal em 40 horas e observados os limites mínimos e máxima de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente, da redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de 12 de 91. Parágrafo 1º. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime integral de dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pela lei pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Pelas lições transcritas por Elo Lopes Meireles, o que caracteriza o regime de tempo integral é o fato de o servidor não poder exercer uma função ou um cargo público, sendo-lhe vedado realizar qualquer outra atividade profissional, particular ou pública. Ao se referir à dedicação integral na Lei 8.112/90, admite-se neste regime de trabalho, ao contrário do que preceitua a doutrina, que ocupa o cargo de comissionado na função de confiança, exerça outras atividades, desde que não haja incompatibilidade no horário. Mais explicitamente chamado regime de trabalho com dedicação integral, estabelecido pela Lei 8.112/90, em seu artigo 120, admite-se, ao contrário da conceituada jurídica, a possibilidade de acumulação de cargos para que esta submetido ao mesmo, pelo que se deduz não estarmos diante do regime de dedicação integral, mas de dedicação plena. Portanto, o que se depreende, considerando a restrição do regime de dedicação integral somente aos ocupantes de cargos comissionados e função de confiança, ainda assim permitindo a esses a acumulação de funções, é que a Lei 8.112/90, ao se referir ao regime de dedicação integral, quis, na verdade, referir ao regime de dedicação plena, tal como exposto por Eli Lopes Meireles, condunando-se com redação no artigo 117, 28 e 120 da mesma norma. Diante do texto legal, sustenta-se ainda que a carga de 40 horas semanais não possui relação direta com chamada dedicação integral, semanais, necessariamente vinculada à dedicação integral. Não seria tal regime de dedicação mencionado apenas para o servidor ocupante de cargo comissionado e função de confiança. Outro aspecto, a reforçar o entendimento de que a jornada de 40 horas semanais não é, por si só, inerente nem ao regime de tempo integral com dedicação exclusiva. É o texto do decreto 1590/95, que, por sua vez, encontra seu fundamento de validade na Lei 8.112/90. Note-se que tal decreto dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal
direta das autarquias e das fundações públicas federais, onde o artigo 1º, caput inciso 1º, impõe o período de 8 horas e de 40 horas semanais, exceto nos casos previstos na lei específica, para os ocupantes de cargos de provimentos efetivos. O inciso 2º desse mesmo artigo, por sua vez, prevê regime de dedicação integral quando se trata de servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de direta chefia e assessoramento superiores, cargo de direção, função gratificada e gratificação de representação, sem fazer qualquer alusão a número de horas e serem trabalhadas por dia ou por semana. Desta feita, pela natureza do cargo de comissão, não se exige carga horária específica, visto que deve o funcionário estar à disposição da administração, ainda que fora do horário de trabalho e sem pagamento de horas extras. Portanto, é prerrogativa o poder executivo necessário para autorizar o funcionário lotado em cargo de comissão se afaste do trabalho por razão justificada a ele, sem que isso prejudique o bom andamento do serviço público, pois ele deve estar presente sempre que for convocado, mesmo seja durante a noite ou nos finais de semana, visto que a legislação não impõe carga horária a ser cumprida. Este também é o entendimento de nossa Corte Superiores, conforme segue. Desta afirmação se extrai, ainda que não há que se falar em exigência de cumprimento de horário fixo para este servidor. Se para o mesmo já se exige uma dedicação integral plena, sempre que for solicitado e convocado para tanto, e já se cumpre integralmente todas as suas funções que são lhe imputadas e confiadas, certo de que as razões expostas foram suficientes para justificar a autorização no caso concreto. Fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessário. Reitero nesta oportunidade meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Benedito Tadeu Fávero, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de Jumirim. Assunto: solicitação de carteiro. Referente ao ofício 1160 de 2015, referente ao ofício 058 de 2015, requerimento 20 de 2015. Excelentíssima Senhora, recebemos ao ofício em referência, onde Vossa Excelência solicita um carteiro para a cidade de Jumirim. Esclarecemos que, devido ao problema de efetivo, ocorrem atraso nas entregas, porém a entrega de correspondência na cidade de Jumirim está sendo realizada por carteiros de outras cidades vizinhas. Esclarecemos que os Correios realizou nova licitação para a contratação de novos fornecedores de mão de obra temporária. E assim que o contrato estiver assinado, ocorrerão as contratações. Além disso, o Correio também estão planejando novos concursos públicos para a contratação de efetivo próprio, porém, que depende de autorização de outros órgãos governamentais. Coloco-nos à disposição para quaisquer esclarecimento adicionais que se fizerem necessário. Respeitosamente, Paulo Sérgio Monteiro da Silva, gerente operacional de distribuição dos Correios. Substituto. Terminado o expediente, a palavra está livre. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Senhor presidente, nobres colegas, munícipe de Jumirim presente,
aos internautas que estão nos assistindo pela internet, boa noite. Eu venho aqui nessa noite, senhor presidente, nobres colegas, usar a tribuna a respeito de algumas reclamações que a gente tem recebido aí por parte dos motoristas da saúde, né? Ou seja, enfim, os motoristas da prefeitura, porque eu acredito que desde 2009, se não me falha a memória, desde a época da administração do senhor ex-prefeito Darcy, também do nosso amigo ex-prefeito, prefeito também Tadeu, quero deixar bem claro aqui que esse pedido meu que eu vou usar para falar aqui nessa noite, não é questão nem de fazer política ou de falar do prefeito que está na administração ou dos ex-prefeitos que já passaram. Mas é alguma coisa que está acontecendo assim que eu acho que é uma coisa até absurda, um pouco assim de falta de respeito com o funcionário público. Cortaram, segundo os motoristas comentaram comigo, cortaram o almoço e a janta dos motoristas, que fica no plantão, finais de semana e também no turno, né? E também às vezes quando tem algum evento. Ou seja, segundo quando eu trabalhava lá como motorista, falava que o motorista não pode pegar o carro, que é um órgão público, e ir até a sua residência jantar ou almoçar, porque está usando o carro do órgão público para coisas de si próprio. Acho que é do conhecimento de todos aqui. Agora, é do meu conhecimento, já aconteceu isso comigo, quando eu era motorista lá na saúde, acredito que até com o motorista que está aqui presente, nosso Evandro, de às vezes o motorista está ali comendo uma marmitex, e às vezes tem que deixar, nobres colegas, correndo ali para atender uma emergência, porque estava almoçando e de repente surgiu uma emergência, o motorista sai correndo para atender a emergência. Agora, você imagine se o motorista estiver na casa dele comendo. Você acha que é certo o motorista estar na sua casa almoçando ou jantando e ter que sair para fazer uma ocorrência? Então, eu acho um absurdo isso acontecer. Segundo o comentário comigo, diz que é para cortar gasto. Mas acredito eu que a prefeitura, a administração da prefeitura, juntamente com o prefeito, eu acho que tem muitas coisas na prefeitura que às vezes pode cortar gasto e não tirar o almoço ou a janta de um funcionário que está 12 horas de plantão para a população, né, do nosso município. Ou seja, estão a serviço da população. Então, eu acredito que todas as vezes que tem um evento na praça ou na cidade mesmo, nobre colega, eu acho que de grande importância que o motorista, ou quem seja que esteja trabalhando ali, ou a enfermeira, auxiliar de enfermagem, ou qualquer um que esteja de plantão a serviço da população e da cidade, eu acho como por obrigação que a prefeitura tem que dar alimentação. Ou será que a gente o funcionário larga o serviço e vai até em casa almoçar para depois voltar? Não pode, porque é 12 horas corrida. Então eu gostaria que os nobres colegas aqui me ajudassem com esse requerimento, encarecidamente eu peço, né, para que a administração aí veja onde pode cortar gasto, mas não tirar o almoço ou a janta de quem está trabalhando a favor da população da cidade, né? Acredito eu aí que existe contratos aí de empresa aí com funcionários concursados na prefeitura que deveriam estar assumindo algumas funções e estão em outras funções, e às vezes existe contratos aí de empresas aí pagando um absurdo aí, sendo que tem um funcionário para dividir o fim. Então, se é para cortar gasto, eu sou de acordo com cortar gasto, mas não cortar o almoço ou a janta de quem está trabalhando. Eu acho que é uma coisa tão pouco, acho que é R$15, parece, não é isso? R$15 de ticket para janta ou para almoço. É uma coisa assim, muito pouco assim. Tudo bem, vai somar vezes 30 ou vezes 22, não sei. Mas eu acho que é um gasto muito pouco que a prefeitura deveria cortar em outras ocasiões, em outras coisas, né, em outros departamentos, e não assim tirar do funcionário público que está aí a serviço da população. Gostaria que o prefeito, a secretária da saúde, encarecidamente ouvisse aí ao meu pedido, ao pedido dos nobres colegas que estiverem junto comigo aí, para rever essa situação aí, porque é uma situação um pouco até chata de falar, né? Agradeço aí pela palavra, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, conselheiro. Vale a refeição. Vale a refeição. 8 conto.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, jumirienses, cidadãos presentes, meu abraço, meu boa noite a todos. E aqueles que também lá da sua casa acompanham-nos pela internet, o nosso agradecimento por vocês estarem sempre ligados e procurando saber e conhecer todos os trabalhos feitos, realizados pela Câmara Municipal de Jumirim. É uma honra para nós tê-los ao nosso lado. Senhor presidente, eu quero deixar também o meu apoio ao nobre colega que me antecedeu, o Rogério, pastor Rogério, porque eu acho que devia ser visto com os olhos de um pouquinho mais de amor, né? O trabalho, a dedicação dos funcionários públicos. Porque é uma luta, é uma batalha, e na questão que foi levantada, e nós entramos, assinei junto com o nobre colega, o requerimento, trata-se de alimentação. E hoje a alimentação, senhor presidente, nobres colegas, é de conhecimento nosso que quase todas as firmas fornecem alimentação. Então já é de praxe o funcionário ter esse benefício. Então acho que mais do que justo que nós batalhemos ao lado desse povo que trabalha, procurando melhorar alguma coisa no dia a dia de cada um. Eu já falei outras vezes e torno a repetir que ser funcionário público há uns anos atrás, a pessoa tinha orgulho, ele era feliz, ele tinha prazer de falar que trabalhava na prefeitura, ou no estado, ou na União. Mas hoje é uma dificuldade. A pessoa que trabalha, principalmente nos municípios, o salário é um salário que não é compensador. É um salário que, se o funcionário trabalhar, só o dono da casa trabalhar, o chefe de família, fica difícil para se manter. Um salário de motorista, é só analisar o salário de motorista na nossa região e aqui, né? Em Jumirim, é um salário pequeno. Para poder resultar um pagamento um pouquinho melhor, tem que ter hora extra, né? Agora, às vezes, a administração, não estou falando que está acontecendo isso aqui, mas tomara que não aconteça, né? Mas muitas administrações, eles preferem contratar, ter mais funcionários, mais 2, 3, 4 motoristas, 5 motoristas, e não percebe que os encargos sociais, às vezes, ultrapassa os valores dessa mão de obra prestada na hora extra. Então, são coisas que as pessoas precisam parar, olhar, analisar e com coerência, né? E colocar em prática da melhor forma possível. Porque, é lógico, não pode ser mão aberta e vendar os olhos para não ver nada, não é isso. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Cada um tem que ser responsável pelo seu horário de trabalho. Mas é importante, nobre colega, nós está de parabéns defender essa tese. E certamente os nobres pares, né, os vereadores que compõem essa Câmara, vão enxergar dessa forma também. E por outro lado, senhor presidente, as redes sociais, uma semana, 2 semanas atrás, publicaram alguma coisa, deixando em dúvida a nossa casa. Então nós estamos colocando esse requerimento, o número 31, de 2015, para que a senhora presidente tenha a oportunidade de esclarecer, através dessa resposta, para que todos venham saber do que se trata. Porque é fácil eu falar, englobar todo mundo, né? Jumirim é tal coisa, o povo de Jumirim é tal coisa. Precisa falar o nome da pessoa, precisa citar a pessoa, porque não podemos envolver todo mundo num caso que compete a 1, 2 ou 3 responder. E nós não temos
que responder pelas demais pessoas. Então, senhor presidente, Senhor nós João, estamos dando oportunidade para que a senhora responda e, como presidente, a senhora esclareça para todo mundo, né, a razão era, de tudo. Inclusive, vou ter que interromper o senhor, porque isso era para ser esclarecido, discutido na ordem do dia. O senhor está usando a palavra, o senhor pediu a palavra para uma outra coisa. O senhor está se estendendo a uma coisa que seria eu estou na na ordem tribuna, do mas dia. peço questão de ordem, senhor presidente. A senhora não poderia me interromper, porque eu tenho meu tempo. Aqui a senhora vai ter o tempo livre depois. Posso, Mas eu finalizo era uma aqui, coisa para da mim está ordem do bom, dia. só isso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Como ninguém mais deseja fazer uso dela, eu peço ao senhor secretário para que entre na ordem do dia. Requerimento número 26 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão votos de pesar dirigidos à família do senhor José Aparecido de Oliveira. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiado a família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Está em votação, está em discussão o requerimento número 26 de 2015. Está em votação os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 26 de 2015. Requerimento número 27 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão votos de pesar dirigidos à família da senhora Geni de Olinda Basso Ranger. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Está em discussão o requerimento número 27 de 2015. Está em votação. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 27 de 2015. Requerimento número 28 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão votos de pesar dirigidos à família da senhora Eunice Coan Faulin. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Está em discussão o requerimento número 28 de 2015. Está em votação. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 28 de 2015. Requerimento número 29 de 2015. Requer, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Benedito Tadeu Fávero, para que informe esta igreja e a Casa de Leis, inclusive encaminhando cópia de empenho e notas fiscais de todos os gastos realizados na festa de aniversário do município. Autoria, vereadora Aparecida Marlene Hernandes de Abreu, PPS. Está em discussão o requerimento número 29 de 2015. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 29 de 2015. Requerimento número 30 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Benedito Tadeu Fávero, para que informe esta igreja, Casa de Lei, se foi tirado o fornecimento dos tickets, vale de refeição dos motoristas, plantonista noturno e finais de semana. Se positivo, informe a nova forma adotada para resolver a respectiva questão. Autoria, vereadores
Rogério Mendes do Carmo, PTB, Dalvino de Jesus Santos, PTB e João Batista da Silva, PSDB. Está em discussão o requerimento número 30 de 2015. Senhor presidente, peço para discutir. Palavra concebida. Gostaria de me dirigir ao nobre colega, parabenizar pelo requerimento e pedir para participar desse requerimento. Eu não acho justo, certo? Acredito que se foi realmente cortado, vamos ter que rever isso. Eu vou conversar, inclusive, com o prefeito municipal. Fui funcionário da Secretaria de Cultura e Esportes. Na ocasião, a gente fez muitos eventos e enfermeiros e motoristas nos acompanharam durante todo aquele tempo. E não é justo, num evento, o motorista e os enfermeiros que estão trabalhando não ter alimentação. Como é que nós vamos fazer? Então, vai ter lá no campo, vai ter um evento esportivo, vai ter o futebol durante todo o dia. E aí chega a hora de almoço, o motorista vai ter que deixar a ambulância para estar almoçando e nessa hora vai acontecer alguma coisa. Então temos que pensar por esse lado. Sem contar que o João usou muito bem na tribuna, precisa usar mais o coração, né, nesses momentos. Então eu gostaria de participar desse requerimento. Obrigado, presidente. Eu agradeço, nobre colega, pelo apoio aí. Está em votação. Senhor presidente, eu quero discutir. Peço para discutir, senhor presidente. Muito obrigado. A questão, os plantonistas, por exemplo, eles têm um horário para estar ali de prontidão, né? Se um munícipe tem uma necessidade de urgência, uma emergência, tem que sair correndo. Se alguém procurar, por exemplo, o plantonista, né, e ele disser, não, saí comer um lanche, fui jantar, ou almoçar, ou comer alguma coisa, qualquer hora da noite, porque dá fome, todo mundo sabe, quem já trabalhou à noite, porque eu trabalhei 23 anos e 4 meses fazendo 3 turnos. Então eu sei quanto pesa isso daí. Então, senhor presidente, seria até desleal, porque quando não encontrar o plantonista pronta à disposição do serviço, alguém vai dizer, mas procurei, o plantonista não estava lá. Então, senhor presidente, eu acho que é mais do que justo esse requerimento, essa iniciativa, e parabenizo o meu colega Daniel, vereador Daniel, pelo seu apoio também. Muito obrigado. Bem, agora está em votação o requerimento número 30 de 2015. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Está sendo aprovado por unanimidade o requerimento número 30 de 2015. Requerimento número 31 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Jumirim para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecer a estes pares e à população num todo as seguintes questões informações relativas ao suposto funcionário desta casa, o senhor Fernando Biscaro de Souza. Autoria, vereadores João Batista da Silva, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, e Dalvino de Jesus Santos, PTB. Está em discussão o requerimento número 31 de 2015. Está em votação. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 31 de 2015. Terminada a ordem do dia, a palavra está livre. Como ninguém deseja fazer uso dela, nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa sessão ordinária, a realizar-se no dia 27 de julho de 2015, em seu horário regimental,
Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.